Olha quem apareceu! Olha quem apareceu! É o Portuga! Ah, esse time do Vasco é o Figueirense na boa fase. Quem desse time do Vasco aí vai jogar no Cruzeiro? Ele apareceu! Thiagão, mas você vai trazer nesse vídeo? Não, família, no próximo vídeo. Pode ter certeza disso, porque no momento eu estava aqui preparando o vídeo, tá? Para daqui a pouco. Vamos focar aqui nesse vídeo que tem muita resenha e no último vídeo do dia a gente vai trazer aqui e trocar uma ideia sobre essa análise aí do Portuga. Ai, meu Vascão, esse ano nesse sentido tá bom, tá? Os santistas com aquela água lá que traz uma brisa que eu tenho um sonho, né, de conhecer essa água aí de Santos. Teve o velho tricolor, teve uma galera também lá do Recife também falando que ia brigar por Libertadores Sul-Americana, então tinha que ganhar do Vasco dentro de São Januário. Uma loucura que a gente vive nesse ano de 2025, mas o Vasco tá aí. Quarta-feira tem jogão, né, contra o Palmeiras. Mas nesse vídeo eu falei com vocês que tem resenha, né, porque eu separei aqui alguns cortes bem interessantes pra gente trocar uma ideia, como o do Djalminha, falando lá na Cazé TV que assim o Vasco mudou em relação à sua zaga. Ele até comenta uma percepção nossa, né? Poxa, parecia assim que a qualquer momento o Vasco vai tomar gol. E isso mudou, com Carlos Cuesta e Robert Renan. Inclusive, no nosso vídeo de pós-jogo, eu te dei uma missão. Não esqueça, você que tá chegando aqui agora, de repente aí você tá planejando, né? Aí vem, você faz o chá revelação. Menino, a sua missão como vascaíno, o ano do milagre 2025, o nome do seu filho, Carlos Renan Robert Cuesta. Que zaga, que dupla de zaga Djalminha vai destacar isso aqui. Além disso, quero trazer aqui também o Alex e o Rodrigo Coutinho no programa da Sport TV, falando do trabalho do Fernando Diniz e também do Ryan. Além de destacar aqui Valdir Bigode. É isso mesmo, ele traz uma opinião sobre Verratti bacana pra gente trocar uma ideia aqui. Por quê, família? Hoje, na verdade, eu acho que foi hoje, um amigo aqui com o perfil Vasco até morrer disse o seguinte: ele está me acusando de manipular os cortes para não destacar o trabalho de Pablo Verratti. Eu até assim fiquei pensando, cara, pô, será que o Vasco em Família vai chegar nesse nível um dia? Fiquei feliz, porque ele tá me tratando aqui como se eu fosse uma Cazé TV, GE TV. Eu tenho o direito, né, os direitos, né, que fala de imagem, de transmitir as partidas. Por que o torcedor do Vasco não tá assistindo, não? Eu tô manipulando alguma coisa. Ele falou o seguinte, ó. Aí, Thiago, você cortou quando ele falou do papel que o Verratti e o Ryan faz, né? KKKKK. Agora eu vi qual é a tua. Poxa, de forma nenhuma, meu amigo. Até porque, poxa, o Thiagão tá aqui quase batendo a marca de 70 mil inscritos. Falta 60 pra gente bater essa marca tão expressiva aqui no nosso canal. De forma nenhuma eu quero manipular alguém a pensar da mesma forma que eu. Que isso? Então, já que você fez esse comentário, eu resolvi trazer Valdir Bigode. Você quer comparar Elias Júnior ou Valdir Bigode? Falando exatamente o que você quer ouvir. E a gente vai debater aqui. Então chega aí que tem muita resenha nessa segunda-feira à tarde. Boa tarde, por sinal. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, comenta, ativa o sininho, hypa o nosso vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E tá aqui, tá? O nosso cupom da nossa parceira, Golcase. Lá você pode adquirir, tá aqui, ó, o copo Life. Esse aqui eu comprei pra minha filha, mas claro, tô devendo, família. Tô uma semana sem ir pra academia. Dá pra reparar? Hoje tá até inchando de novo, mano. Qual é, Thiagão? Eu fico bolado com isso aqui, família, ó. 34 anos, calvo e eu dou espinha. Isso, cara. Mas tá aqui, ó, também a nossa garrafa aí que você pode personalizar, água gelada, seu treino, pro seu dia a dia. Tá aqui, ó, Isis que eu personalizei, minha filha, Thiagão. É isso, fecha com a Golcase, utiliza o nosso cupom Família Vasco. Passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Vamos seguir a nossa resenha e destacar rapidamente aqui essa informação do canal Atenção Vascaínos. Não sei se o Flávio Dias, né, algum membro do canal tem esse contato, tem, né, essa ponte aí, né, sei lá, Rodrigo Caetano, talvez, mas existe, tá aqui, ó, existe uma grande possibilidade de PH e Coutinho estarem na lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão.
Tá aí, família vascaína. Ontem eu resenhei sobre isso com vocês, né? E um amigo até comentou aqui, e eu concordo com ele. Ele falou, pô, Thiago, eu penso da mesma forma que você, não ligo muito para essa questão de seleção, mas não dá para negar que isso é bom, né? Você ter jogadores convocados, você valoriza, né, os seus ativos, que é o caso do PH, que recentemente até teve aí uma proposta, se eu não me engano, de um time da MLS, né? Mas de forma nenhuma a gente pode perder o PH, é um jogador que a gente conta para essa temporada, que a gente conta para a próxima. Claro que eu não sei se o jogador tem o desejo de jogar fora do país, mas hoje é uma referência, né, cara? É um cara muito importante no nosso elenco. Eu venho comentando isso aqui com vocês. Na minha opinião, é top 3 dos jogadores mais importantes do Vasco. Na temporada passada, eu sempre citei aqui com vocês, né? Verratti, Jardim e Piton. Meu top 3, o PH está com certeza. Então é um jogador que pode sim ter essa oportunidade, e o Felipe Coutinho seria aí uma volta por cima, né, família? Um cara que há muito tempo não consegue ter essa sequência. Eu acho que o trabalho do Diniz está sendo importante nesse sentido para ele, porque, né, tá dando a possibilidade de ele pegar mais na bola, né? O time tá tendo os movimentos e tem companheiros que ajudam o Coutinho hoje, que é o caso do Nuno, que é o caso do Ryan. O Verratti é aquele cara, né, do último toque, da finalização, então acaba não contribuindo tanto assim no jogo do Felipe Coutinho, mas você vê mudança de direção, pifar o jogo. Então assim, cara, na seleção, com esses pontas de velocidade que o Brasil tem, sei lá, seja Vini Júnior, seja Rafinha, ou até mesmo quando joga ali um 9, né, que tem mobilidade, que é o caso do João Pedro, do Matheus Cunha, eu acho sim, cara, eu acho sim que o Felipe Coutinho tem a condição, tem muita capacidade de ser um cara importante. Eu não sei como é que ficaria essa questão assim do encaixe, sabe? A gente vai falar sobre esse equilíbrio nessa resenha aqui do Verratti, do Valdir, né, mas, por exemplo, Casimiro, eu sempre confundo, Casimiro, o volante e o Coutinho no setor de meio campo, né? Fica sem intensidade. Então, sim, mas, poxa, eu tô torcendo aí para que os dois possam ser convocados. É isso, levar o nome do Vasco e valorizar o nosso elenco, é claro, né? Você passa a ter outros times, claro, observando aí o Vasco, e isso é importante, não dá para negar. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco do Tietê, tá aqui, ó. Tietê participou do treinamento desta segunda-feira. É isso, tá aí a imagem, né? E a gente tem aí uma dificuldade para esse jogo contra o Palmeiras, que é o desfalque, né, por suspensão do Barros. E assim, fico feliz com o retorno do Tietê. Eu acho que é um debate que a gente pode ter. Poxa, o Tietê volta, Thiago. Ô Thiagão, o Tietê 100%, na sua opinião, é titular? Família, depende muito do jogo. Só que isso, cara, é o que eu falo com vocês. Hoje, o Vasco, a gente não deve se limitar a esse debate, titular ou não. É você ter um leque, é você ter opções. Então você pode ir num jogo, por exemplo, contra o Vitória, que é o nosso próximo adversário em São Januário. Sem dúvida nenhuma. Esse cara aqui, bem, titular. E aí você saca o Hugo Moura ou Barros. Na minha opinião, é isso. Agora, no jogo contra o Palmeiras, Barros e Hugo Moura. Entendeu? Então você ganha esse leque, você pode realmente ajustar ali o seu time dependendo do jogo, do contexto, do adversário, casa, fora, sabe? Então o retorno do Tietê, ele é muito importante, mas nesse jogo contra o Palmeiras, que vai exigir um pouco mais da parte física do Vasco, a gente entende que vai ser um Palmeiras com mais posse de bola, e é um time que exige muito do seu adversário fisicamente falando, né? Bola longa, velocidade, o campo faz a bola correr mais por ser um gramado sintético. Eu não acho que seja um jogo pro Tietê. De repente, bem ali, para entrar no decorrer do final do segundo tempo, dependendo do resultado, tentar segurar um pouco mais a bola, sabe, qualificar mais o meio campo, mas eu acho muito difícil, família, substituir o Barros hoje. Até coloquei aqui no vídeo de mais cedo pra vocês, né, as opções que o Vasco tinha no banco nesse jogo contra o Cruzeiro, e eu fiquei assim, cara, que difícil, mano, que difícil, porque você tem um Matheus Carvalho, você tem o Paulinho que não joga, será que ele pode fazer alguma alteração no sentido de botar o Robert Renan pra volante e botar o Freitas na zaga? Cara, e eu vou te falar uma coisa, o Diniz, ele é 22, ele é corajoso, ele não tem essa. E eu, sinceramente, cara, eu vou te falar que eu não duvido nada que ele vai botar o Nuno de volante e o André Gomes na frente. Família, eu não duvido muito, não, duvido não. Papo reto. Eu não faria isso, mas eu não duvido nada do Fernando Diniz, mas que bom que o Tietê já tá, né, trabalhando com bola. Seguindo aqui pra gente falar também de um jogador muito importante, que é o Puma. E segundo o Corujão Vascaíno, tá aqui, ó, Vasco já tem agendada reunião com os representantes de Pumita Rodrigues, né, para negociar essa renovação, já que o contrato do jogador acaba agora em dezembro. Recentemente, eu, né, dei uma opinião aqui falando que não renovaria com o Pumita, e basicamente todo mundo que comentou discordou de mim. E assim, eu falei isso antes da partida contra o Cruzeiro,
Isso. Foi após a partida contra o Bahia. Então, se eu falar isso aqui de novo, meu Deus do céu, né? Vai bater gente aqui na porta de casa. Thiago, tu tá maluco? O uruguaio, Pumita, o melhor lateral esquerdo do Brasil. Família, mas assim, beleza. Eu não vou falar que agora eu não renovaria, mas eu continuo com o meu pé no chão. E assim, eu já defendi aqui o Pumita em momentos que a maioria criticavam. A maioria batia no Pumita. E eu tava aqui falando, não é um jogador ruim, é um cara que parece a minha filha na marcação, mas quando passa do meio campo para a frente, tem recurso, tem talento. Nunca falei que é um jogador fraco de bola, porque ele não é fraco. Mas ele marcando é uma tragédia. Eu não sei o que aconteceu, tem coisas que não tem explicação. O cara vai pra lateral esquerda e passa a marcar de um jeito que, sei lá, fala um lateral esquerdo aí que marca bem. Assim, ele produz defensivamente o que, na minha opinião, o Piton nunca produziu. Então dá uma segurança ali pra defesa do Vasco. Mas quando você pega a trajetória do Pumita no Vasco, até esse momento, você para pra pensar em 23, né, dificultando muito ali o jogo do Vasco, principalmente defensivamente. 24 também, sempre que teve a oportunidade na dele, não foi bem, tanto que em alguns momentos, né, o Paiva colocava ele um pouco mais à frente na linha, né, ofensiva, justamente por entender que tem dificuldade defensiva, mas na frente manda bem, tanto que no jogo mais importante da temporada passada, o Vasco iniciou com o Pumita, né, de ponta direita, e o Emerson Rodrigues, Verratti e Coutinho, pra você ver o que eu tô falando. Mas realmente, cara, tá jogando muita bola, e se na reta final continuar com esse nível, tem a Copa do Brasil e performar, entregar, levar o Vasco pra final, ajudar a levar o Vasco pra final, bater campeão, aí não tem como, né? Porque, assim, o argumento que eu utilizo aqui pra defender a saída de alguns jogadores é justamente os vexames. E eu sei que muita gente concorda, que é o caso, por exemplo, do Piton. Eu defendo o Piton aqui. Tem gente tirando o Piton pra merda, mas o Piton deu 5 assistências no Campeonato Brasileiro. É o mesmo número de assistência do mundo que joga na frente. Então, a gente não pode tirar ele pra merda, mas eu defendo a saída dele. Eu tô sendo bipolar? Eu acho que não, né? Justamente por esses jogos, vexames, o caramba, momentos que, sabe, derrota pro Criciúma, derrota pro Porto Cabelo. Esses caras já passaram, assim, por poucas e boas no Vasco. Então, acho que, sabe, uma virada de chave. Só que aí é o seguinte, você utilizar, né, o Piton como, né, pra colocar um bom papel colorido no Vasco. Porque é um cara que tem potencial. Ele pode ajudar aí em qualquer outra equipe, entende? E aí você reforçar o seu elenco. Esse é o papo. Não é tirar o Piton pra merda como alguns estão fazendo, porque o Piton não é uma merda. O Piton defende mal, não teve bons momentos nessa temporada, mas, poxa, foi importante no jogo contra o Santos. Você vai destacar outros jogos, perdão. Mas nesse momento, realmente, o Pumita se coloca como um reforço, né? Parece que o Pumita chegou nessa janela. Admar Lopes foi lá nessa viagem, sei lá, França, Turquia, rodou e achou um lateral esquerdo pro Vasco. É o caso do Pumita. Então vamos aguardar como é que vai ficar essa situação. E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, vamos entrar aí nesses cortes que eu preparei aqui pra gente resenhar um pouco do Djalminha, tava lá o Pedrosa também, o Fernando Campos. Tem também aqui o Alex e o Rodrigo Coutinho exaltando o trabalho do Fernando Diniz e muito mais. Se liga só. O que o Ryan tá jogando de bola, hein, Alex? O menino tá numa evolução, assim, assombrosa, E sabe o que é o duro? Você deixa ele. Rapaz, com a confiança que ele tá. Condição física, que ele tá se descobrindo. Antes do Diniz era um Ryan e agora é outro. Cara, a bola que ele cabeceia, ele vai lá em cima. Se ele pega pra ir no mano a mano, é impressionante. Se ele pega uma bola que tá de mano, é muito difícil de marcar, ele faz lançamento. Tem chute de fora. Ele tá com um monte de ferramenta nessa caixa dele aí. Lembra, você vê, e o tempo todo, o jogo todo, o Vasco teve regularidade. Sim, esse é o ponto pra mim, Alex, porque até o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Ceará, pra mim, ele é muito emblemático nisso, porque o Vasco começa o jogo muito bem, faz 15 minutos muito bons, abre o placar, parecia que ia fazer o segundo, o Coutinho mete a bola na trave, erra uma saída de bola, leva o gol. E aí o time cai de um jeito que o Ceará merecia vencer o primeiro tempo São Januário. Verdade. Faz o segundo gol. Volta pro segundo tempo, com mexidas, volta bem de novo. Faz 2-1. O Ceará tem um cara expulso. Pô, o Vasco vai ganhar esse jogo. Tá em cima, quase fazendo o terceiro, daqui a pouco entrega um gol, cara. Então, assim, era um time que, até o jogo contra o Ceará, tinha muitas oscilações, assim, bruscas dentro de um mesmo jogo. Oscilar é normal, cara. Nenhum time vai jogar 90 minutos do mesmo jeito, mas existe um limite aceitável. E era a oscilação física e mental. Pode ser uma por causa da outra, mas acontecia as duas juntas. E aí vem a competência também do Diniz, que às vezes a gente olha treinador. Um treinador bom porque o time joga fluido, não. A parte física e mental desse time dentro de campo, para aquilo que o jogo te oferece, é a competência dele. Essa semana pro Vasco, porque assim, foi perfeito. Era tudo ao contrário que a gente imaginava, né? O Vasco vai enfrentar Bahia, Flamengo Palmeiras, e Cruzeiro. quarta. E Cruzeiro. Mas fez 7 pontos de 9. 7 pontos contra Bahia, Cruzeiro e Flamengo. Então, assim, imagina o Vasco
se a gente, na teoria, fosse ter os Tira os resultados 7 normais. pontos que fez. Se ganhasse um bom empate e tal. Se o Vasco tivesse 23 pontos agora, 24, daria uma derrota e não seria nada normal o Vasco, caso perdesse esses jogos, né? Que foram adversários bons. Então, assim, essa semana pro Vasco foi maravilhosa e realmente condiz com o que o Vasco fez dentro de campo. O Vasco, realmente, principalmente, cara, eu acho que o Vasco, principalmente, conseguiu uma consolidação assim, defensiva que era fatal. Todo jogo você ia ver jogo do Vasco, vai levar gol. E agora você vê uma segurança maior. E isso ajuda porque na parte ofensiva a gente sabe que o Vasco faz gol. O Vasco tem aí bastante gols aí no É campeonato. o quarto melhor ataque do campeonato. Então, tem o mesmo número de gols. Passou o Palmeiras, né? E a dupla de zaga, ela dá essa segurança defensiva, Cuesta e Robert Renan, uma dupla de zaga muito boa, e facilita o melhor funcionamento do estilo de jogo do Diniz. É óbvio. Porque os dois têm qualidade no passe. Sim. E pro time do Diniz funcionar, a gente viu isso com o Fluminense, com o Nino, né, com o Felipe Melo, tem que ter essa qualidade para sair da pressão, para você iniciar a jogada com... Isso facilita todo o funcionamento do restante da equipe. Então, assim, eu acho que o Vasco não tem time para cair. Concordo. É um time ali... É o único time dessa parte da tabela, só falando sobre isso, com um saldo de gol positivo, né? E o Pedrosa fala muito isso, né, Pedrosa? Assim, se a gente for analisar desempenho hoje, tá? Nessa parte aí da tabela, nessa segunda parte, o Vasco tá desempenhando o melhor futebol. E se essa parte subir aí. pouquinho... Isso que eu falo. melhor Consegue que o- voltar pra gente ver? Recorte de momento. Não, de tá? momento concordo. E olha só, os 3 acima do Vasco, Fluminense, Red Bull, Bragantino e Grêmio, todos com saldo de gol negativo. Sim. O Vasco empata em saldo de gol com o São Paulo, que é o 7º, e concordo com vocês. Hoje, se a gente for analisar futebol apresentado, o Vasco tá muito mais próximo da galera do G6 em futebol do que a galera da tabela que ele tá. O segundo turno do Vasco é segundo turno de briga por vaga em É Libertadores. o quinto colocado. Isso tirando o fato de que o jogo do Bahia, que era o jogo atrasado, não conta pra essa conta, né? Se você for olhar a tabela, o Vasco eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, o Vasco venceu o Bahia, o Vasco venceu o Cruzeiro e empatou com o Flamengo. Então, dos 6 primeiros colocados do Brasileiro, o Vasco não perdeu pra nenhum nos últimos jogos, digamos assim. A gente O vai desempenho melhorou e melhorou muito por conta dos reforços, pelo trabalho maravilhoso que o Fernando Diniz conseguiu engrenar junto. Centroavante Valdir, opinando sobre o centroavante Berrete. Sou muito sincero com as coisas que eu tento responder, também para não diminuir ninguém. Quem é o artilheiro do Brasil hoje? É ele. Eu não tiraria esse cara nunca. Eu faria até melhor com ele. Irmãozinho, tá aqui a linha do meio. Não vai marcar nada não. Tu tá correndo 10 vezes para trás e 10 para frente. Corre 20 para frente. Acabou. Dessas 20. E outra coisa. Quando a bola estiver aqui, tu corre para lá, para acompanhar. Se a bola estiver no meio, fuça ali de ponta de área a ponta de área. Fuça ali, que a bola vai passar. Pô, o cara corre para lá, o cara corre para cá. 10 bolas que vai na área do Vasco, talvez vocês não tenham reparado. 10 bolas que o Vasco escanteio, qualquer coisa, ele tá lá brigando. E dessas 10 bolas que voltam, normalmente ele não está. Porque ele não chega, né? Porque ele não aguenta chegar, irmão, ninguém aguenta. O 9 é treinado para correr mais do que todo mundo, para frente. Perfeito. Ele não sabe correr para trás, pô. Tem que acompanhar, não sei quem, mas... Ah, acompanha nada, pô. Irmão, eu ganho lá na frente, o bicho, o gol. Tá aí, família, cada corte muito bom pra gente exaltar. Primeiro, o trabalho do Fernando Diniz em relação ao Ryan e também esse jogo específico contra o Cruzeiro. Já falei aqui algumas vezes que esse é o grande trabalho do Fernando Diniz à frente do Vasco. Ryan. Eu até esqueci de pegar um corte do Casemiro, mas ele fala, depois eu posso até trazer aqui, ele fala, cara, nessa brincadeira toda aí, no mínimo o Diniz já botou uns 100 milhões a mais no bolso do Vasco, porque o Ryan ia ser vendido por merca. E hoje não, é um outro jogador. Graças ao Fernando Diniz. E claro, méritos total também do trabalho do Ryan, dedicação, não fica bolado com o esporro, igual tomou lá no jogo, né, contra o Corinthians. Ele entendeu que aquilo ali é bom pro bem dele, né, pra ele crescer como profissional e tá caminhando. E eu falo isso aqui com vocês. Cara, mesmo com o Nuno, mesmo com a evolução do Coutinho, na minha opinião, hoje é o principal jogador do Vasco. Principalmente na frente. Aí você pode debater, o PH, não sei o que, o Barros e tal. Mas na frente é o Ryan. Ryan é o principal jogador do Vasco. E contra o Cruzeiro, né, o que o Rodrigo Coutinho pontuou ali, pontuou muito bem, família. Que foi uma atuação, né, que não oscilou tal. Por quê? Justamente porque o Diniz, cara, fez o que todo mundo tava pedindo. Família, eu sei assim, eu não fui profissional, eu não sou treinador. É muito fácil ficar falando da cadeira, né? Ou né, você de casa, ou a galera que vai assistir o Vasco, é claro. É muito fácil, né? Eu sei que todo mundo acha que entende pra caramba. Só que tem certas coisas que estão gritando, cara. Que estão gritando, que é o time quando cansa fisicamente. O próprio Casemiro falou isso. Diniz, tem que mexer no time. Não pode esperar até 35 minutos, o time tá morrendo. Cara, o time do Vasco passou um sufoco contra o Sport que não precisava, pô. Se o Diniz, no jogo contra o Sport, por exemplo, faz o que ele fez contra o Cruzeiro, tu acha que ia ter aquele sofrimento?
A ideia do David, do Andrés Gomes naquele jogo ali, de atacar, profundidade, te ajudar a marcar, pra você não sofrer defensivamente. E quando você tivesse a bola, irmão, vamos aproveitar os espaços que o Sport estava dando. O Vasco não ia sofrer daquele jeito, irmão. Como não sofreu contra o Cruzeiro. Cruzeiro teve oportunidade, teve volume de jogo, teve. Mas eu tava assistindo os melhores momentos de novo. Cara, as oportunidades do Cruzeiro que teve, sim, teve, mas sempre pressionado. Sempre ali com desconforto. O Arroio teve uma chance na cara do gol do Léo Jardim, mas com a perna ruim, né? Pressionada ali, pra não trazer pra perna boa, entende? Então o Vasco competiu o jogo inteiro e não oscilou, porque com 9 minutos de jogo ele mexeu no time. Então a gente espera que o Diniz possa ter esse entendimento daqui pra frente. Em relação ali à fala da galera da Cazé TV, de Jalminha, Pedrosa, né, falando do ataque, não tenho o que comentar, o ataque do Vasco produz e a defesa mudou, família, mudou. O Carlos Cuesta realmente e o Robert Renan são jogadores assim de um outro nível. Claro, eu acho que você tendo os dois ali, já ia melhorar, já melhoraria. Agora, não dá pra negar que o Barros, ele é muito importante nisso, e o próprio Pumita, tá? E o próprio Pumita que tá ajudando muito também na lateral esquerda. Então o sistema defensivo do Vasco mudou. É outro, tá bem? Em relação ao Valdir, né? A gente trocar uma ideia ali sobre o Verratti, meu parceiro aqui, mandar um abraço pra ele. Eu não sei se ele falou comigo em tom de brincadeira, ou será que realmente achou que eu estou aqui, né, tentando queimar o Verratti, coisa que não é uma verdade, não é uma realidade, porque assim, eu discordo do Elias Júnior, tá? Eu discordo. O Verratti teve um papel importante na marcação, ele não tem que ter, ele não tem que fazer isso. A partir do momento que o jogo se desenha dessa forma, que o Verratti tem que baixar lá embaixo pra ajudar na marcação, não é jogo pro Verratti. Não é jogo pro Verratti. Se a estratégia for essa, não é jogo pro Verratti. Justamente o que o Valdir falou aí. Pô, como é que tu vai fazer o teu 9 ficar correndo pra trás? Cara, foge totalmente das características do Verratti. O Verratti tem que estar em campo quando o Vasco tem posse, quando o jogo tá pro Vasco, o Vasco tá tendo domínio, tá tendo controle do jogo, como foi contra o Ceará, como provavelmente vai ser contra o Vitória dentro de casa, como foi ali no jogo contra o Bahia. Agora, nesse tipo de jogo, Flamengo, Botafogo, a estratégia que foi desenhada pro jogo contra o Cruzeiro, ou até mesmo no jogo de quarta-feira, não é jogo pro Verratti. Concordo com o Valdir, pô. Tu vai ficar fazendo o cara pesado, ficar correndo pra lá e pra cá, mas é o que eu falo aqui com vocês. O Vasco, quando tem Felipe Coutinho e Verratti, tem que buscar esse equilíbrio sem bola. E aí, força o Verratti a baixar, a descer, porque o Coutinho, se ele ficar percorrendo pra lá, pra cá, marcando o volante, subir, ele não vai jogar com a bola. Você vai perder um talento. Por isso que eu falo que o encaixe Verratti e Coutinho é muito difícil. Eu não falo isso aqui o tempo todo, mesmo em vitórias, estou falando nesse momento. Esse encaixe é complicado, porque eu tava comparando o Cruzeiro, mas assim, o Cruzeiro ficou mais com a bola. Mas nos momentos que o Vasco tinha a bola, eu não via, cara, o Caio Jorge baixando tanto assim não, né? Ajudando ali não, porque acho que acaba que o Matheus Pereira, por ser mais leve, né, ter mais força nesse sentido, preenche mais o espaço ali mais rápido, acaba que o Caio Jorge fica numa situação ali no meio campo, pra um facão, pra uma bola em profundidade, que não é o caso do Verratti. O Verratti baixa. O Verratti ajuda muito lá atrás. É um papel importante? Sim. Só que, cara, se você olhar pro lado negativo da coisa, primeiro, você baixa um jogador que em alguns momentos que você rouba a bola e essa bola sobra pra ele ali atrás, dificulta. Dificulta pra ele. Ele não tem essa dinâmica, ele não tem essa qualidade pra sair, tabelar, correr. Então, a estratégia com o Verratti ali atrás não existe. E olha só que eu falei aqui com vocês. Essa partida do Verratti foi a melhor dele dos últimos jogos. Foi a melhor atuação do Verratti, mas não é a estratégia correta. O Valdir tá certo. O Valdir tá certo. Só que assim, o treinador, né, dessa escola mais moderna não concorda muito com ele. Por entender que todo mundo tem que participar do jogo sem bola, né? Hoje não existe mais esse conceito de você ter uma referência, de ter um jogador que não vai participar sem bola. Isso não existe. Em lugar nenhum do mundo. Nenhum jogador. Talvez hoje o que? O Messi faça isso? Fica um pouquinho lá? O Messi. Tirando isso, todo mundo tem que participar. Eu não pego o corte aqui do Luiz Henrique falando do Mbappé. Não, sem bola tem que ajudar, cara. Tem que correr atrás do Mbappé. O cara que já decidiu a Copa do Mundo. Então todo mundo ajuda hoje sem bola. Só que a estratégia não é legal, pô. Não é a ideal. Por exemplo, vou botar uma imagem aí pra vocês desse jogo de você roubar a bola e, né, sair em velocidade. Essa bola aí eu tenho certeza que vocês vão lembrar, que é um passe que o Ryan domina, e aí com a perna esquerda ele vira, né? Ele vira lá pro Felipe Coutinho, que consegue o domínio, e eu acho que toca pro David, que chuta pra fora. Cara, se essa bola cai no pé do Verratti, 99% era uma bola morta. É uma bola morta, porque ele não sabe associar nessa linha aí de meio campo. É como o Valdir muito bem colocou, ele tem que ficar lá, preocupado em fazer o gol. Então a estratégia precisa ser desenhada pro nosso artilheiro. Em jogos como esse, como agora, o próximo do Vasco, Palmeiras, quarta-feira, cara, não é jogo pra ele. Não é, porque ele vai ter que ficar baixando lá atrás, ajudando. E aí tira o Verratti da zona dele, da zona de conforto. Esse é o papo. Quero saber a visão de vocês. Fui!